irmãos podem tomar assento. Graças a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro da Revelação, livro de Apocalipse, no capítulo 2. Deus não vai começar a falar agora, Deus está falando desde o início do culto. Se você entrou aqui para adorá-lo, você já pôde ouvir a voz do Espírito de Deus falando poderosamente ao seu coração. Eu quero tributar toda a minha gratidão a Deus nesta noite, pela oportunidade que Ele nos concede de sermos um instrumento para falar a sua santa e poderosa palavra. Afinal de contas, nós não somos nada, nós somos apenas um vaso de barro na mão do oleiro. E aprove ao Senhor nos escolher para ministrar neste culto tão abençoado nesta noite. Abra no capítulo 2. Nós vamos fazer uma leitura bem pausada para que você possa já ouvir a voz de Deus na leitura dessa palavra. E após a leitura eu peço que você permaneça com a Bíblia aberta, porque Deus vai falar conosco nesse trecho. E você precisa conferir aquilo que nós pregamos com as Escrituras, como faziam os crentes de Beré. Amém? Todos acharam? Podemos dar glória a Deus? Glória a Deus! Aleluia! Assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia! Padre, engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados e queridos, esse contexto que nós acabamos de ler, ele diz respeito à primeira das 7 cartas enviadas por Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. A destinatária desta carta era a igreja de Éfeso. E Jesus havia ordenado a João, conforme está. Jesus diz nos versículos 19 e 20: escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E o 7, quanto o número 7, né, irmãos? Quantas vezes o número 7 aparece nesses textos que nós lemos? E os seus múltiplos, eles significam perfeição e conclusão. Isso dizendo que o fato de Jesus ter mandado escrever as 7 igrejas representa a conclusão e a perfeição da mensagem que ele enviou. E isso significa o que, pastor? Que as 7 cartas, dirigidas às 7 igrejas, elas dão para nós a ideia de que essas cartas alcançariam todas as igrejas, em todos os lugares,
e em todos os tempos. Então, quando nós trazemos aqui para os irmãos nesta noite a carta que Jesus mandou João escrever para uma igreja que estava situada na Ásia Menor no século I, eu quero que você não ignore o fato de que, Jesus disse que as 7 cartas deveriam ser escritas às 7 igrejas, e também ele fala dos 7 espíritos, fala dos 7 candeeiros, das 7 estrelas, aos anjos das 7 igrejas. Isso quer dizer que aquela mensagem cabal, perfeita, completa, deveria chegar até o Ministério Iaduve no Recanto das Emas, no dia 23 de setembro de 2018, para que os crentes que aqui reunidos nesta noite, adorando e exaltando o nome do nosso Deus, que estão aqui adorando em espírito e em verdade, estejam de ouvidos atentos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco por meio da palavra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Conforme eu disse no começo, irmãos, Deus não vai começar a falar agora. Deus já está falando desde o princípio do culto. Se você prestou atenção no testemunho da irmã Flávia, você vai perceber que Deus já alertou você no começo do culto. Se você prestou atenção no hino que foi louvado pelas irmãs, você vai prestar atenção que Deus já está falando através dos louvores. Se você prestar atenção o que Deus falou através dos hinos da harpa, você vai perceber que Deus está falando também desde quando foi louvado os hinos da harpa. Glória a Jesus, aleluia, Deus. E apesar de que as 7 cartas, as 7 igrejas, formam um compêndio completo, por uma questão de tempo, por uma questão de objetividade dessa mensagem, o Espírito Santo vai falar conosco nesta noite por meio da sua primeira carta. Aleluia. Hoje nós vamos extrair 3 recomendações que Jesus fez à igreja de Éfeso. E essas 3 recomendações, elas vão ser aplicadas ao ministério Iaduve por meio do Espírito Santo e por meio da palavra. Preste bem atenção a uma coisa. As 3 recomendações que nós vamos extrair nessa noite, elas dizem respeito primeiramente a um elogio que Deus dirige à sua igreja. Depois, Jesus vai fazer uma queixa contra a igreja. E por fim, então, Jesus vai fazer uma advertência. Vamos para a Bíblia. Primeira coisa, versículos 2 e versículo 3. Jesus vai fazer um elogio para a igreja. Esse elogio não é dirigido ao pastor Sardinha somente. Esse elogio não é dirigido ao pastor Sebastião somente. Esse elogio não é dirigido ao corpo de obreiros somente. Esse elogio não é dirigido apenas à liderança. Esse elogio é dirigido a toda a igreja. E Jesus diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Meus queridos, nada que você faz na casa de Deus, na obra de Deus e por amor a Deus passa despercebido e passa sem ser notado por Ele. Por isso que Jesus faz esse elogio para a sua igreja. Talvez o seu cônjuge, talvez os seus filhos, talvez os seus irmãos terrenos, talvez os seus irmãos em Cristo, talvez o pastor da igreja, talvez os obreiros, talvez o seu chefe, talvez os seus patrões não tenham visto aquilo que você fez por amor a Deus, na casa de Deus e para a glória de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa nesta noite: Deus viu. Aleluia. Deus está contemplando a cada um, não somente aqui. Deus está contemplando a cada um de nós, não somente na igreja,
mas também no testemunho que você dá no seu trabalho, no testemunho que você dá dentro da sua casa, no testemunho que você dá no meio da sua família. Aleluia. O proverbista diz, no capítulo 15 e versículo 3, que os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Aleluia, Deus. Oh, Deus poderoso. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, o Senhor tem contemplado na sua plenitude, nas 24 horas do dia. Aleluia, Deus. E por vezes, talvez, a sua mente confusa não entenda por que você tem se esforçado tanto na casa do Senhor. Por que você tem se esforçado tanto no meio da sua família? Por que você tem se esforçado tanto no seu trabalho? E parece que o pastor não consegue enxergar você. Parece que a sua parentela não consegue enxergar você. Parece que o esposo que faz tudo pela esposa não é reconhecido pela esposa no seu trabalho, no seu labor. Parece que a esposa que fica o dia todo no labor de casa, que é o labor mais pesado que nós conhecemos, quando o esposo chega e faz cobranças que ele acha que ele é de direito fazer, e ele não consegue reconhecer o labor da esposa que está o dia todo cuidando dos seus filhos, cuidando da sua roupa, cuidando da casa e administrando tudo para que ele possa trabalhar de forma tranquila. Talvez você lá no seu trabalho, depois de tantos anos, dando testemunho, sendo um bom cristão, sendo um bom funcionário, o seu chefe, o seu patrão, ainda não reconheceu o seu trabalho, ainda não reconheceu as suas funções para te dar aquela promoção que você espera há tanto tempo, para te dar aquele aumento de salário que você espera há tanto tempo. Muitas vezes você se pergunta: Deus, onde está o Senhor? Deus, onde está a sua onisciência quando eu sou humilhado e sou desprezado e não sou reconhecido pelas pessoas que estão à minha volta? Mas os olhos do Senhor estão por toda parte. Aleluia. Os maus dos bons. Aquilo que você faz, que tem glorificado o nome do Senhor, de forma alguma, meu amado irmão, de forma alguma, minha amada irmã, tem passado despercebido pelo Senhor. O Senhor sabe as tuas obras, Glória a Deus. o Senhor sabe o teu trabalho, o Senhor sabe a tua paciência. Foi o que Jesus disse quando ele escreveu a carta de Éfeso. Então não se desespere, não se inquiete, não se apoquente, Aleluia, Deus. não fique preocupado, porque há um tempo certo para todas as coisas debaixo do céu. Amém. Há um tempo para todo propósito. Talvez Deus está trabalhando na humilhação do seu caráter, talvez Deus está trabalhando na sua formação, para que quando você for exaltado, para que quando você chegar ao topo daquele lugar que você tem desejado, você possa olhar para trás e ver que as coisas não acontecem da maneira que você quer e no tempo que você quer, mas sim quando Deus quer fazer, para que o nome dele seja exaltado e seja glorificado na minha vida e na sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A obra que você tem feito, tanto nessas quatro paredes como lá fora, o Senhor sabe, porque Ele sabe que você não tolera e nem se une com os maus. Aleluia, Deus. Você não se senta em roda de escarnecedores. Você sabe, você tem percebido, pastor Wilton, que naquele lugar onde você trabalha é um lugar onde você deveria muitas vezes se unir aos maus, aos escarnecedores, mas você tem uma postura, você tem um jeito de ser que ninguém vai tirar e ninguém vai separar você do Senhor. Aleluia, Deus. Glória. O seu testemunho vai além das quatro paredes. O seu testemunho vai além daquilo que você faz aqui nesse púlpito, você faz diante dessa igreja, e o pastor vê, e os obreiros veem, e os irmãos veem. E o Senhor sabe que você não tolera nem se une com os maus.
O Senhor sabe que você já colocou aqui nessa igreja para correr muitos falsos mestres, muitos falsos obreiros e muitos falsos profetas. Aleluia, Jesus. Isso porque você aprendeu a ouvir a palavra, você aprendeu a obedecer a palavra e você aprendeu a guardar a palavra. Você já provou os falsos mestres, você já provou os falsos obreiros, você já provou os falsos profetas. E Jesus disse que o quê? Você provou, os pegou na mentira e você os rejeitou. Aleluia. Pastor, eu fiz isso? Fez. Como que eu fiz isso? Não sei. Eu sei que não foi com uma peixeira, eu sei que não foi com 38, eu sei que não foi com um cabo de vassoura, mas Jesus sabe. Porque Ele está dirigindo esse elogio nessa noite à igreja do Senhor. Glória a Deus. Jesus sabe que você tem colocado os seus joelhos no chão. Jesus sabe que você tem sido atento à palavra de Deus. E você tem pedido para o Senhor para que as coisas ocultas venham à tona, para que a vaidade do coração dos homens venha à tona. Aqueles que têm se apresentado aqui nesse culto, pastor Sardinha, que têm vindo para poder mostrar o seu talento, mostrar a sua capacidade, a sua eloquência, muitos deles não têm voltado, porque você conhece a palavra, você coloca os seus joelhos no chão e pede para que o Senhor permita que só voltem aqueles que têm compromisso com a palavra, aqueles que têm compromisso com a obra de Deus, aqueles que estão aqui para glorificar a Deus, não aqueles que estão aqui preocupados em demonstrarem aquilo que eles sabem, aquilo que eles são, ou aquilo que eles são melhor do que os outros. Jesus diz nessa noite, irmãos, que Ele sabe o quanto você já sofreu aqui nesse lugar, para que essa obra chegasse ao ponto que ela está. Jesus sabe que esta obra, esta igreja, não começou bonita como ela está hoje, pastor Sebastião. Mas Jesus sabe o sofrimento desse povo. Jesus sabe o quanto esse povo tem trabalhado. Jesus sabe que com paciência e com confiança nele, você tem trabalhado pelo nome dele. E você não tem se abalado, você não tem se cansado. Porque o salmista diz no Salmo 125, e versículo 1, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Talvez muitas vezes você desanime. Talvez muitas vezes você esmoreça. Talvez muitas vezes você sinta um certo desânimo. Mas o salmista diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. E desanimar é uma coisa, entristecer é uma coisa, sentir fraqueza é uma coisa, mas se abalar é outra coisa totalmente diferente. E aqueles que confiam no Senhor, eles não se abalam, mas permanecem para sempre, porque o Senhor está na sua vida, na minha vida, e está nessa igreja, porque Ele é o dono desta obra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Este é o elogio que o Senhor tem para fazer à igreja nesta noite. Mas vamos voltar para a palavra. Versículo 4. Jesus agora vai dirigir à sua igreja uma queixa. Porque Jesus tem queixa, irmãos. Jesus tem queixa contra a sua igreja. E Jesus diz no versículo 4: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Observe que Jesus começa sempre, irmãos. Você sempre vai perceber Jesus quando Ele se encontra com as pessoas, ressaltando, exaltando, destacando as qualidades das pessoas. E Jesus dirige um elogio à igreja de Éfeso, ressaltando as qualidades, exaltando a obra que a igreja de Éfeso vinha fazendo. Mas agora Jesus tem uma queixa, porque Ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonaste, que deixaste o teu primeiro amor. Antes, irmão, antes dessas obras que
que nós temos feito para o Senhor nos últimos dias, antes de nós sermos líder de louvor, antes de nós sermos líder de senhoras, antes de nós sermos líderes de jovens, antes de nós sermos líderes de crianças, antes de nós sermos obreiros, antes de nós sermos professores de escola dominical, pastores, dirigentes de congregação, nós já tínhamos vivido uma experiência com o Senhor, uma experiência ímpar, uma experiência real e uma experiência pessoal. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Essas últimas obras em que nós nos tornamos pessoas destacadas, essas últimas obras em que nós nos tornamos pessoas vistas pelos outros, elas são as últimas obras. Mas Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. E Jesus está fazendo você lembrar, irmãos, da experiência que todo salvo vive. E que experiência é essa, pastor? É a experiência que você teve no dia em que você foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. No Glória. dia em que você, quebrantado, arrependido, às lágrimas e aos prantos, você resolveu comparecer diante do altar de Deus para proferir, para confessar, para declarar que arrependido você reconhecia que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, Aleluia, e que Ele é o Deus. seu único Senhor Glória e a suficiente. Aleluia, Deus. Glórias. Este é o primeiro amor que Jesus está falando. E Ele tem, porém, contra alguns aqui, a queixa de que deixaram o seu primeiro amor. Ele tem, porém, contra alguns aqui, a queixa de que você tem abandonado o primeiro amor para se dedicar ao ativismo religioso, para se dedicar à sua liderança, para se dedicar ao seu pastoreio, para se dedicar ao seu talento, para se dedicar à sua voz, à sua eloquência, ao seu conhecimento, mas você tem deixado o primeiro amor. O que o primeiro amor fez com você? Quando você compareceu diante do altar de Deus, reconhecendo a sua debilidade espiritual, reconhecendo a sua situação de perdido, a sua necessidade de ter Jesus como suficiente Senhor e Salvador da sua vida, foi pelas suas obras ou foi pela obra do Espírito de Deus na sua vida? Quando você reconheceu Jesus, daí então você começou uma caminhada com Ele, e todos os dias você sentindo o amor de Jesus no seu coração, o primeiro amor, você percebia que a sua vida não era nada sem Jesus, a sua vida não era nada antes que você conhecesse o Senhor. Daí então você começou a ser discipulado, desceu as águas, foi batizado, buscou o batismo com o Espírito Santo, foi batizado com fogo. Daí então você começou a buscar de Deus dons, passou a receber os dons, passou a cantar, passou a pregar, passou a orar, passou a profetizar com muita ousadia, com muita intrepidez, com muita graça. E o Senhor tem te usado com ousadia. Você virou um obreiro daqueles bons, valente, corajoso, destemido, usado na palavra, aprovado, corajoso, com um ministério próspero. Mas Jesus tem uma queixa contra você. No meio do caminho você perdeu uma coisa. No meio do caminho você deixou de dar atenção à voz do Espírito de Deus falando ao seu coração. Aleluia. No meio do caminho você perdeu a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo falando com a pessoa mais importante para você depois de Deus, que é você mesmo. Aleluia. Quantos aqui, irmãos? Quantos aqui
já não tem mais dado ouvido à voz do Espírito Santo. Pastor, que isso? Eu estou aqui ouvindo desde o princípio do culto, Deus falando, eu estou ouvindo o Senhor com maior atenção. Como é que o Senhor fala isso? Mas a voz do Espírito Santo que Jesus está falando, irmãos, é aquela que falava ao seu coração desde o primeiro amor. Aquela que quando você colocava suas mãos para fazer alguma coisa que não agradava a Deus, a voz do Espírito Santo dizia para você: não faça porque não está no meu propósito. A voz do Espírito Santo que Jesus está falando é aquela que dizia para você, quando você ofendeu o seu irmão, antes de você apresentar o seu louvor, vai lá e peça perdão para o seu irmão, depois vem você e oferta na casa do Senhor. Eu acho lindo quando Deus quer falar, irmãos, porque Deus trouxe a irmã Flávia aqui para confirmar tudo que ele haveria de falar. Aleluia, Deus. E o Senhor falou para a irmã Flávia que existe muitos na casa do Senhor que vêm, que congregam, que adoram, que cantam, que pregam, que ceiam, mas não é capaz de liberar um perdão para o seu irmão, para a sua irmã. Onde está a sensibilidade da voz do Espírito Santo no seu coração? Onde está o seu primeiro amor? Onde está a capacidade que você tem de reconhecer que se você não perdoar alguém, o Senhor também não irá te perdoar naquele dia, e você vai perder a sua salvação por causa de uma bobagem, por causa de uma ofensa, por causa de uma palavra, por causa de um distrato. Uma coisa que você pode consertar, uma coisa que você pode arrumar com um simples pedido de perdão, e você muitas vezes, por causa do seu orgulho, por causa da sua posição, por causa do seu talento, você não tem capacidade de chegar para o seu irmão, para a sua irmã, para poder pedir perdão por aquela ofensa, perdão por aquele erro, perdão por aquela situação que foi gerada entre vocês. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu achei que Deus ia falar outra coisa. Mas Glorificado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Quem está governando nossas vidas aqui é Deus. Oh, glórias. E eu não posso deixar de entregar aquilo que o Senhor quer que eu entregue. Quando Paulo escreve, irmãos, aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 9, versículo 27, Paulo diz o seguinte: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Aleluia. Eu posso estar pregando aqui, Deus pode estar falando com você, mas eu mesmo estou precisando de consertar alguma área da minha vida. Meu Deus, aleluia. E não é você que sabe, quem sabe sou eu, e quem sabe é o Espírito de Deus, desde que eu tenha sensibilidade para ouvir a voz dele falando ao meu coração. E eu tenho que subjugar o meu corpo, eu tenho que reduzir o meu corpo à servidão, para que, pregando aos irmãos, eu não venha de alguma maneira a ser reprovado. Aleluia. Você canta e Deus fala para a igreja? Glória a Deus. Você louva e Deus fala para a igreja? Glória a Deus. Você ministra e Deus fala para a igreja? Glória a Deus. Você prega, você ensina e Deus fala para a igreja? Glória a Deus. Mas subjugue o seu corpo, para que de alguma maneira, Deus falando com a igreja, você mesmo não venha a ser reprovado naquilo que você fala. Aleluia, Deus. Muitos dirão daquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu orei, em teu nome eu falei línguas estranhas. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque não vos conheço. Eita Deus, aleluia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Jesus agora vai fazer uma advertência, irmãos. No versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Os irmãos que estão aqui, eu creio que todos são crentes, são morada do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus, aleluia. E esse Espírito Santo é o mesmo que convenceu os irmãos do pecado, da justiça
e do juízo naquele dia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E sabe o que Jesus falou, irmãos? Jesus prometeu que esse Espírito que faz morada em mim, que faz morada em você, Jesus prometeu que esse Espírito nos guiaria em toda a verdade. Jesus prometeu que Ele nos ensinaria todas as coisas, Ele nos faria lembrar de tudo que Ele ensinou, e Ele sabe o caminho que nós percorremos, e Ele sabe onde nós caímos. Pastor, eu não caí não, pastor, eu estou aqui na igreja, estou adorando a Deus. O Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo em você que sabe, eu estou só entregando o que Deus está mandando. Aleluia. Porque muitas vezes a gente cai, mas a gente cai, levanta, bate a poeira da roupa e vem, e chega aqui e ninguém sabe o que aconteceu. Estou falando espiritualmente. E Jesus está falando o seguinte: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Glória a Senão Deus. eu venho a ti Aleluia. e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Porque não são as últimas obras, irmãos, que nós fazemos que garantem a nossa salvação. Não é o nosso talento, irmãos. Não é a nossa posição. Não é o nosso dízimo. Não é a nossa oferta. Não é a nossa contribuição. Não é a nossa eloquência. Não é a nossa voz. Não são as últimas obras. Não é a nossa sabedoria. Não é o nosso ministério. Mas é o primeiro amor. É aquilo que nós vivemos com o Senhor nos primeiros dias. É aquilo que o Senhor fazia em nossa vida quando, quebrantados e arrependidos, aceitamos a Jesus. E ali nos primeiros dias nós não tínhamos mais nenhuma cobiça material, nós não buscávamos mais bênçãos materiais. A única coisa que nós estávamos preocupados era se Jesus iria voltar naqueles dias. Senhor, glória a Deus. Muitas vezes nós estávamos no nosso trabalho, muitas vezes nós estávamos na escola e nós estávamos lá pensando: meu Deus, quando é que vai acabar o expediente? Quando é que vai acabar a escola? Quando é que vai acabar essa atividade aqui? Porque eu quero ir para casa com essa sardinha, eu quero entrar no meu quarto, eu quero entrar no meu secreto, São Sebastião, eu quero orar a Deus, Daniel, eu quero falar com Deus, eu quero buscar a Deus, que sei que eu estou de Deus. O meu primeiro amor faz o meu coração arder em chamas de vontade de buscar o Senhor. Aleluia, Deus. E aí então, nós entramos num ativismo religioso. Passamos a nos destacar na igreja. Passamos a ser vistos como potenciais líderes. Passamos a ser vistos como bons músicos. Passamos a ser vistos como bons obreiros. E agora nós achamos que são as últimas obras que vão nos salvar. Sabe o hino que as irmãs louvaram aqui, 115? Você cantou o seguinte: eu quero trabalhar para meu Senhor. Há quanto Eita, tempo você não glória, canta isso aleluia. com sinceridade? Há quanto tempo você não dá mais ouvido para o seu líder? Há quanto tempo você não dá mais ouvido para os irmãos que estão sendo usados por Deus para falar com você? Muitas vezes você tem uma resposta para dar ao seu líder. Muitas vezes você tem uma resposta para toda exortação que o Senhor traz aqui. Muitas vezes você tem mais preocupação nesse momento aqui com as coisas que estão lá fora do que aquilo que o Senhor está falando aqui nesse momento. Por quê? Porque agora você tem conhecimento. Porque agora você já não precisa ouvir a voz de Deus. Porque agora você já não vive no primeiro amor. E naquele tempo você tinha sede da palavra. Você tinha sede de Jesus, você tinha saudade dele. Você ficava esperando o tempo em que você chegava em casa para poder estar só você e ele. Você queria que Jesus voltasse naqueles dias e que finalmente você fosse morar com ele para sempre nos ares e com a igreja. E sabe o que produzia em você esse sentimento? Arrependimento. Arrependimento, que foi aquilo que o Espírito Santo produziu em você no primeiro dia. Quando a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé, a Bíblia diz que por meio da fé
Nós somos salvos porque o Espírito nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, nos fez arrepender dos nossos pecados, da nossa vida que nós levamos longe de Deus, para que nós pudéssemos reconhecer que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Oh, aleluia, Deus. E foi arrependimento, não foi remorso, não, é diferente. Porque arrependimento é aquilo que você sente quando você causa tristeza ao Espírito de Deus. Remorso é diferente. Remorso é aquilo que você faz, que causa prejuízo para você, e você vai lá e sente uma tristeza, mas no outro dia, quando te dão a oportunidade, você faz de novo. E a Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte, mas a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ou será que tem alguém aqui que está arrependido porque é salvo? Se tiver, levanta a mão. Tem alguém aqui arrependido porque está salvo? Não tem. E Jesus está dizendo nessa noite, irmãos, por meio dessa mensagem e por meio do seu Espírito Santo: arrepende-te, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e vou mover do seu lugar o teu castiçal. Volta-se para mim, diz o Senhor Jesus, volta-se para mim e me busca novamente como tu buscava no começo. Deixe o celular em casa, como disse a irmã Flávia. Deixe o celular do seu filho em casa, como disse a irmã Flávia. Glória a Deus, aleluia. Enviada e usada por Deus. Deixe os seus compromissos pessoais para depois. Coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Aliás, uma correção, não é para que as demais coisas, porque e as demais coisas serão acrescentadas. Não é uma finalidade, é uma consequência. E Jesus diz o seguinte: senão eu virei e terei que tirar do seu lugar o teu castiçal. E encerrando essa mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: que quando Jesus diz que vai tirar o castiçal, Jesus vai tirar aquele objeto, aquele instrumento que há 15 dias na escola dominical, você que não tem vindo à escola dominical tem perdido, vou dizer mais uma vez, nós aprendemos que o castiçal, o candelabro, o candeeiro, a lâmpada é que representa a igreja do Senhor. E esse castiçal, e este candelabro, e este candeeiro é o objeto onde o Senhor, para fazer com que você seja a luz do mundo, para que você seja uma luz que brilha em meio às trevas, é o lugar onde Jesus derrama o seu azeite, que símbolo do Espírito Santo faz com que você tenha a condição de brilhar e ser luz do mundo. E Jesus está dizendo o seguinte, irmãos: se você não se arrepender, eu venho a ti e vou mover do teu lugar o teu castiçal. Agora imagine você que a sua família e você são convidados para uma festa de casamento. Você chega nessa festa, você é convidado alguns dias antes da festa e você não dá a mínima atenção para a festa. No dia você não se prepara, não prepara a sua família, não prepara a sua esposa, não prepara seus filhos e vai de qualquer jeito para a festa. Mas o noivo, ele sabe quem se preparou para essa festa. Aleluia. E quando você chega na festa, o noivo percebe que você e a sua família chegaram à festa de qualquer maneira. E sabe o que o noivo faz? Ele ordena, pastor Wilton, aos garçons que não sirva nenhum recipiente na mesa daquele que não se preparou para a festa. Agora você imagina você numa festa glamourosa, numa festa maravilhosa, numa festa extraordinária, onde existem muitas coisas para comer, existem muitas coisas para beber, existem muitas coisas para aproveitar. Você sentado numa mesa, pastor Sebastião, e as pessoas sentadas ao redor, e somente na sua mesa não existe um copo, não existe um prato, não existe uma vasilha onde as pessoas possam vir, onde os garçons possam passar e possam servir você e a sua família. Onde você vai participar da festa? Como que você vai participar da festa? Sendo que você não tem um lugar para colocar
aquilo que está sendo servido de melhor naquela festa, a comida e a bebida. Aleluia. Jesus está dizendo para você nessa noite o seguinte: se você não se arrepender, eu venho e tiro de você o castiçal. E o castiçal é o lugar onde eu derramo o meu azeite. E se você não tiver castiçal, onde que o azeite vai ficar na sua vida? Você vai ficar vagando por aí como uma virgem louca, sem óleo, sem azeite, sem reserva. E quando o noivo vier, você vai ter o quê? Porque você não tem onde reservar o azeite que está sendo derramado constantemente sobre a igreja e sobre aqueles que estão aqui se arrependendo todos os dias e voltando ao primeiro amor e rendendo graças e louvores àquele que é Senhor e que é Rei dos Reis para todo sempre. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só com arrependimento, irmãos, é que o Senhor nos garante o castiçal em nossas vidas. Só com arrependimento é que o Senhor garante que nós teremos um recipiente para guardar o nosso azeite e nós comparecermos naquela festa, no grande dia, e participar da voz do Cordeiro, participar do tribunal de Cristo e entrar para a glória com toda a igreja, com o Senhor e para sempre louvar, engrandecer, glorificar e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor que vive e reina para todo sempre. E aqui estamos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu quero fazer um convite para você. Eu sei que todos são crentes. Se tiver alguém descrente, o Espírito Santo tem ministrado ao seu coração nessa noite. Eu quero que você se levante no seu lugar. E se você percebe, se você reconhece que tem alguma área da sua vida que o Espírito Santo fala nessa noite, que você precisa de força, você precisa da oração da igreja, não precisa você dizer o que é, não precisa você declarar o que é, basta você reconhecer: Senhor, eu caí, Senhor, em algum lugar eu deixei de praticar as primeiras obras, em algum lugar eu deixei de praticar o primeiro amor, e eu preciso do Senhor nessa noite. A palavra falou comigo. Eu gostaria que você se levantasse do seu lugar e viesse aqui à frente, porque nós vamos orar por vocês. O Ministério de Louvor vai louvar, e nós vamos, enquanto eles louvam, eu quero orar por você. Se existe alguém em nosso meio que não é crente, que é desviado, você quer vir aqui à frente, eu quero que você fique ali à esquerda.